O braço direito de uma das figuras mais importantes da França teve a sua vida virada de ponta cabeça da noite para o dia. Gilles de Rais foi considerado por muito tempo, assim, um verdadeiro herói nacional, exatamente por lutar batalhas super importantes, representando ali tanto o povo francês quanto a França como um todo. Até que, de repente, a sua vida virou de ponta cabeça e ele passou a ser considerado a personificação do mal no país, sendo considerado também por muitos o primeiro serial killer da história. Nesse episódio eu vou te falar absolutamente tudo sobre essa figura tão marcante na história francesa, te contar sobre o seu julgamento, que foi de longe, assim, um dos mais icônicos da Idade Média, além de, claro, te falar o que você pode visitar na França para aprender mais sobre ele e sobre o período em que ele viveu. E antes de pular para esse episódio, eu queria deixar aqui meu enorme agradecimento ao Rodrigo Silva, que é um ouvinte aqui do podcast e que foi quem me procurou para falar sobre o Gilles de Rais. Assim, desde o primeiro momento em que ele me comentou sobre essa figura, eu já fiquei completamente fascinada, achei uma história muito interessante. Fiz esse episódio com muito carinho. Rodrigo, espero que você goste, mas também espero, né, que todos vocês gostem. E se você, assim como o Rodrigo, quiser me trazer alguma sugestão de alguma história, assim, pra eu trazer aqui pro podcast, é só me procurar ou nas redes sociais ou deixar um comentário, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu tô sempre de olho ali, lendo tudo. Nas redes sociais, eu tô no @AndressaIsfer no Instagram ou andressa.isfer no TikTok. E eu vou ficar, assim, extremamente feliz em receber uma mensagem sua, seja pra, de fato, sugerir um episódio, ou pra só me dar um alô, falar que você escuta o podcast, que seja, eu fico muito feliz em receber mensagens de vocês. E por último, mas não menos importante, não esquece de seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no canal no YouTube, avaliar também o podcast no Spotify, que isso me ajuda muito. E se você curte Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem todas as formas aí que você pode fazer. E aí eu já aproveito também pra deixar aqui o meu enorme agradecimento aos nossos apoiadores, vocês são, ó, tudo pra mim. Eu sou Andressa Isfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Gilles de Laval, que depois ficou conhecido como Gilles de Rais, provavelmente nasceu em 1404, e o seu local de nascimento também é incerto. Há quem diga que foi em Chantossé, uma comuna francesa próxima à cidade de Nantes, mas há quem diga que foi no castelo de Machecoul. Seja como for, o fato é que ele nasceu na região da Bretanha e a sua família era muito rica, tanto por parte de pai quanto de mãe. Nos dois lados, assim, as famílias eram riquíssimas, como eu comentei, mas principalmente muito influentes, com grande prestígio e influência na política. E só pra completar aqui, ele também tinha um irmão mais novo. E a infância do Gilles foi marcada por dois pontos principais: a sua educação e, bom, tragédias e abusos. Isso porque o Gilles e o seu irmão, eles ficaram órfãos assim muito cedo. O Gilles só tinha 10 anos quando o seu pai, ele acabou morrendo ali num acidente de caça. E a sua mãe, depois disso, assim, digamos que ela simplesmente sumiu do mapa. Aqui há quem diga que ela tirou a sua vida pouco tempo depois do seu marido ter morrido. Há quem diga que ela foi para um convento. E há quem diga que ela se casou e simplesmente, assim, abandonou os filhos e saiu de cena. Assim, seja como for, o fato é que ela realmente sumiu, e tanto o Gilles quanto o seu irmão, eles acabaram perdendo ambos os pais ainda assim muito novinhos. E com isso, tanto o Gilles quanto o seu irmão, eles acabaram indo morar com o seu avô materno, um cara chamado Jean de Craon. E assim, gente, eu tô me mordendo pra não falar isso, mas eu vou ter que falar, eu tô lutando pra conseguir falar um francês que seja minimamente correto. Eu peço 1 milhão de desculpas, gente, ainda não consegui o patrocínio de alguma escola de francês, mas ele vai chegar. E aí eu vou fazer aula de francês, e aí eu vou conseguir falar certo mesmo os nomes. Mas vamos continuar porque interessa. De volta à história, então, e ao que realmente interessa. Como eu estava comentando, tanto o Gilles quanto o seu irmão, eles acabaram indo morar com o avô materno deles. E a questão é que esse avô materno, ele não era lá grandes coisas. Em outras palavras aqui, ele explorou o Gilles, assim, o máximo que ele podia, exatamente para conseguir usufruir e aumentar a riqueza da família. Ele basicamente tentou arranjar, assim, inúmeros casamentos daqueles arranjados entre o Gilles e outras pessoas exatamente para conseguir fortalecer a família, mas não só isso, ele também tomou conta, assim, de todas as posses do Gilles e assim, toda a fortuna dele até que ele fosse muito mais velho. Com relação aos casamentos, na verdade, assim, foram 3 tentativas que o avô tentou. Que frase linda, né? Mas deu pra entender. A primeira tentativa foi quando o Gilles tinha 12 anos, com uma menina que tinha
4 anos. Eu sei que isso era normal na época, ou relativamente normal na época, mas assim, eu caí pra trás quando eu vi isso. Enfim, gente, foi mal. Eventualmente, essa primeira tentativa não deu certo, assim, não foi pra frente. E aí rolou uma segunda. Essa segunda, eu vou ser muito honesta com vocês, que pouco se fala sobre, então realmente, assim, eu não tenho muitas informações pra dar pra vocês. Mas a mais importante mesmo, e que realmente foi pra frente, foi a terceira. A terceira, no caso, foi com a herdeira de várias terras da região de Poitou. Gilles tinha 15 anos quando ele se casou com Catherine de Thouars da Bretanha, ou Catarina, se você quiser falar no português bem claro. E eles chegaram a ter uma filha, a única do seu casamento. E no que diz respeito à sua educação, o que se fala é que o Gilles, ele teve uma educação assim, com rigor militar. O seu avô, ele fez questão de que o menino, ele aprendesse tudo sobre táticas de guerra para além de outras coisas, como latim, equitação, esgrima, alquimia, que mais? Diversas línguas, estudos religiosos, enfim, um monte de coisa. E bom, nisso, assim, o tempo foi passando, a infância do Gilles foi acontecendo, com ele tendo essa educação super, rigorosa, tudo mais, tendo os casamentos arranjados, até que algumas coisas na França começaram a acontecer e o Gilles começou a se envolver, assim, militarmente, vamos dizer. E nisso, ele se mostrou, assim, um excelente militar. Ele primeiro lutou conflitos internos no Ducado da Bretanha, em 1420, e depois ele lutou em defesa da Duquesa de Anjou contra os ingleses em 1427. Calma que eu já vou te explicar o que foram essas batalhas que o Gilles atuou e como que foi. Vou te dar todos os detalhes que você precisa. Mas antes disso, eu só preciso dar um zoom out para te falar de um contexto assim maior que estava acontecendo na França. Esse contexto maior começou em 1337 e pode ser que você já tenha se tocado, pode ser que você já tenha adivinhado o que que é, mas caso não tenha, não tem problema nenhum, porque eu te falo, né, meu queridíssimo ou minha queridíssima ouvinte. No caso, eu estou falando aqui da Guerra dos 100 Anos. E aqui, gente, eu vou resumir bastante a Guerra dos 100 Anos, tá? Não por uma questão de tempo do episódio, apesar de que também, me conhecendo, o episódio ia ficar com aproximadamente 5 horas e meia. Mas porque tem uma outra personagem que eu acho que ela, sim, seria, assim, um prato cheio pra me aprofundar bastante na Guerra dos 100 Anos, assim, claro, dados os limites de tempo e de paciência dos meus ouvintes. Mas ela, sim, eu acho que seria bacana pra trazer bem a Guerra dos 100 Anos. Fica um spoiler aqui que ela vai aparecer nesse episódio, tá? Então fica com o ouvido atento, pode ser até que você já tenha sacado quem é essa personagem. E vamos ver. Mas ela vai aparecer por aqui. E aí, se for o caso, deixa um comentário aí se você quer um episódio sobre ela. Mas tá, basicamente, a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra, que durou 116 anos, e não 100 anos, como diz o nome da guerra. Assim, as pessoas adoram deixar a gente confusa, né? Mas tudo bem. Ela começou em 1337, quando os ingleses, eles se aproveitaram ali de um vácuo no poder francês para invadir o território e tentar controlar o comércio de uma região chamada Flandres. E é lógico que os franceses, eles não ficaram nada felizes com isso. E nisso começou uma rixa, assim, gigantesca entre França e Inglaterra. Rixa essa que foi exatamente a causadora tanto do conflito interno lá na Bretanha, quanto na luta em defesa da Duquesa de Anjou, que o nosso personagem principal participou. Assim, aqui eu preciso te contar que esses conflitos, que eu já vou entrar em detalhes, que o nosso personagem principal participou, eles não fizeram parte oficialmente da Guerra dos 100 Anos. Não são batalhas que fazem parte da Guerra dos 100 Anos. Mas eles foram motivados exatamente por essa rixa entre França e Inglaterra. Então, querendo ou não, as coisas estão realmente interligadas. O conflito da Bretanha, por exemplo, que foi o primeiro, que o Gilles participou, ele começou em 1420. E o que aconteceu? Basicamente, assim, a população dessa região da Bretanha começou a ficar meio revoltada ali com o cara que estava no poder e queria que viesse outra pessoa. Isso porque o cara que estava lá, que era o Duque João V, ele tinha uma aliança com a Inglaterra. E digamos que essa parte da população que estava meio revoltada, que no caso eram nobres, eles não estavam aceitando muito bem essa aliança, querendo uma aproximação com a França. E o nosso personagem principal, que era de uma família influente na região da Bretanha, ele entrou assim para essa treta como um guerreiro mercenário. Ele lutou então ao lado da facção que era apoiada pelos franceses contra os aliados do Duque João V e dos ingleses. E esse conflito aí, essa guerra aí, ela durou até 1422. Quando o Duque aí, ele se olhou no espelho, o João V lá, ele se olhou no espelho e ele falou, cara, se eu quiser me manter no poder, eu vou ter que me aproximar da França. Não vai dar pra ficar só de aliança com a Inglaterra, a galera tá revoltada, tá tendo toda essa treta entre França e Inglaterra, eu preciso me aproximar dos franceses. E foi exatamente isso que ele fez.
Então, assim, ele se aproximou do rei da França da época, e aí nisso ele conseguiu ali se manter no poder, lindo, maravilhoso, talvez não tão lindo, maravilhoso assim. E o nosso personagem principal, então, o Gilles, ele saiu dessa batalha, desse conflito, aliás, não só vitorioso, do tipo, uau, conseguimos, estávamos do lado certo e vencemos, mas também, assim, como um grande comandante militar. As pessoas já começaram a olhar pra ele do tipo, esse cara aí, ele até que é bom. Já o segundo conflito que o Gilles atuou, esse começou em 1427, quando a cidade de Le Mans, que ficava ali no Ducado de Anjou, foi atacada exatamente pelos ingleses. A questão é que quem era a duquesa de Anjou na época era ninguém mais, ninguém menos que Yolanda de Aragão, que era a sogra do rei francês da época. E assim, uma das figuras políticas mais influentes da França. Ah, e eu acabei não comentando, mas o rei francês dessa época, no caso, era o Carlos VII. Pois bem, a duquesa de Anjou, então, claramente pressionou ali o seu genro para tomar alguma atitude e defender ali a região, né? Claramente. E foi quando ele mesmo, o rei da P toda, podia fazer o pi, mas o rei da coisa toda, ele virou e falou, não, fique tranquila. Eu tenho uma pessoa que vai te ajudar a defender aí sua região. E, sim, gente, Carlos VII foi lá e chamou, eu sempre esqueço a palavra quando eu quero falar isso, né? Convocou, não é ainda a palavra que eu quero, mas chamou o Gilles de Ré e falou, cara, vai que é tua. E então o Gilles de Ré foi junto com outro cara, que eu não vou trazer o nome aqui só pra não te dar mais nó na cabeça. Eles foram lá e eles lutaram, assim, bravamente naquela região pra conseguir tirar todos os ingleses de lá e impedir, assim, essa invasão inglesa, e não só dos ingleses, né, mas eram os ingleses e os seus aliados. Então, eles lutaram, assim, bravamente, e eles conseguiram, sim, impedir que a região fosse invadida pelos ingleses. Brincadeiras à parte aqui, gente, assim, fato é que o Gilles de Ré, mais uma vez, ele tinha saído vitorioso de mais um conflito entre franceses e ingleses, lutando ali ao lado dos franceses. E é claro, assim, isso impressionou muita gente, principalmente a corte francesa, mas também uma outra mulher ali, na verdade uma mulher, não tinha falado de nenhuma outra mulher antes, mas uma mulher ali, uma camponesa, que ela tava já bem em ascensão nessa época, assim, uma tal de Joana d'Arc. Foi quando o rei da França, então, ele entendeu que realmente, assim, o Gilles de Ré, ele era muito bom. E aí ele decidiu convocar o Gilles de Ré oficialmente para fazer parte da tropa francesa, lutando ali em nome dos franceses na Guerra dos 100 Anos. O Gilles aceitou, e ele logo começou a lutar ali ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que ela mesma, a tal camponesa que atuava como líder do exército francês. Sim, Joana d'Arc. E nisso, gente, eles lutaram várias batalhas juntos, com o Gilles servindo, assim, como um braço direito dela. Dentre essas batalhas, a mais importante de todas, assim, que eles lutaram lado a lado, foi a libertação de Orleans, em 1429, que marcou ali um ponto de virada na Guerra dos 100 Anos, com os franceses conseguindo recuperar alguns territórios tomados pelos ingleses. Depois disso, aos 25 anos, o Gilles de Ré foi nomeado Marechal da França, que era um cargo, assim, super importante para a época. E bom, nisso os anos se passaram, o Gilles de Ré era assim o herói nacional, super importante, super aclamado por todo mundo e tal, a vida tava linda, maravilhosa, até que as coisas viraram de ponta cabeça. A primeira aconteceu em 1431, quando Joana d'Arc é capturada, julgada e executada, deixando seu então braço direito ali abandonado. Depois, em 1432, é quando de fato as coisas começam a desandar. Você lembra do avô do nosso personagem principal? Aquele que arranjava os casamentos, aquele que principalmente, né, controlava toda a fortuna do Gilles de Ré? Pois bem, meus amores, ele morre em 1432 e agora o Gilles de Ré, ele tem total autonomia sobre toda a sua fortuna, que eu preciso reforçar aqui, não era pouca coisa. E aí eu aposto que você ficou o próprio meme da Nazaré, assim, tipo, completamente confusa, do tipo, por que isso é negativo? Quer dizer, agora o gato tinha acesso a toda a sua fortuna, podia fazer o que ele bem entendesse, por que isso seria negativo? Senta aí que vai ser negativo. No caso, foi negativo porque, assim, com toda a fortuna que ele tinha e com todo o poder que ele tinha, o Gilles de Ré acabou perdendo a cabeça. Basicamente, assim, depois da morte do avô e da Joana d'Arc, né, de tudo isso que tinha acontecido, o Gilles de Ré, ele decide abandonar as armas e ele decide focar a sua vida em outra coisa. Assim, a primeira coisa que ele fez, assim, que ele tinha, né, todo o poder pra ele e toda a riqueza pra ele, foi gastar
grande parte desse dinheiro, mas assim, grande parte mesmo, na construção de uma capela, chamada Capela dos Santos Inocentes. Mas não só isso, ele também decidiu produzir, assim, uma peça de teatro que, na verdade, era, assim, nem sei o que dizer, né? Era enorme, era gigantesca, juro, tipo, eu quero falar palavrão, uma baita peça de teatro que se chamava O Mistério do Cerco de Orleans, e era exatamente ali contando a história do Cerco de Orleans, né, a batalha que ele tinha lutado ao lado da Joana d'Arc. Assim, gente, resumindo muito a história aqui, ele simplesmente torrou todo o dinheiro que ele tinha. Todo. Absolutamente todo. E, de novo, não era pouca coisa, gente. Ele veio das famílias mais ricas possíveis, ele se tornou uma figura importantíssima na França. Então, assim, ele tinha muito dinheiro e ele perdeu a cabeça e gastou absolutamente tudo. E não só isso, gente. Ele começou a ter uns comportamentos, assim, que começaram a chamar muita atenção na época. Porque ele começou a viver exatamente, assim, uma vida de excessos. Então era uma vida, assim, repleta de orgias, de festas, e ele se tornou completamente obcecado, tanto pelo sexo quanto pela morte. Com o passar do tempo, claramente ele se viu, assim, falido, né? E ele percebeu que ele precisava tomar alguma atitude. Aí você pensa, ele tentou recuperar o dinheiro fazendo, sei lá, o que ele poderia fazer na época, mas não. No caso, ele contratou feiticeiros e alquimistas numa tentativa ali de transformar alguns outros metais em ouro e numa tentativa também de se tornar imortal. Como nada disso estava funcionando, e de novo, né, toda a sua riqueza já tinha ido embora pelo ralo, ele decidiu então que estava na hora dele vender as propriedades dele. E bom, ele conseguiu vender algumas propriedades num primeiro momento, assim. Lembrando que eram várias, tá? Assim, tipo, eram muitas, então ele tinha bastante propriedade para vender. Até que em 1436... a família dele começou a ficar desesperada, porque tava vendo, né, que ele tava vendendo terra a rodo, e entrou em contato com o rei da França, e implorou pro rei da França para fazer alguma coisa para impedir que o Gilles conseguisse vender mais terras. E aí foi dito e feito. O rei, no caso, entrou em contato com o Gilles e falou, cara, acabou a palhaçada, você não vai vender mais nenhuma propriedade sua, e é isso, tá decidido. Só que mesmo com a proibição, o Gilles de Rais, ele continuou vendendo as suas terras. Assim, mas vendendo ilegalmente, né, agora. Só que, óbvio, né, tanto a sua família quanto os nobres das regiões em que ele vendia as propriedades, eles ficavam sabendo que o Gilles estava vendendo essas outras terras. E eles não ficavam nada felizes com isso. Quer dizer, a família dele claramente não ficava feliz porque estava perdendo propriedade, mas os nobres, eles também não gostavam porque eles viam, tipo, propriedades perto das suas sendo vendidas para as pessoas que eles não necessariamente aprovavam. Então, assim, eles também começaram a não gostar muito dessa brincadeira. E assim, gente, como se não bastasse tudo isso que estava acontecendo, assim, então, né, essa fama péssima que o nosso personagem principal já estava tendo, a revolta da família, a revolta dos nobres, ele super falido tentando vender mais terra, todo esse caos. O Gilles de Rais, ele ainda bota assim a cerejinha no bolo. Ele decide sequestrar um padre. Sim, meus amores, é exatamente isso que vocês ouviram. Ele decidiu sequestrar um padre. Só que, na verdade, a história não é exatamente assim e fica tranquilo que eu já vou te explicar. Em 1440... Gilles de Rais, o nosso personagem principal, queridíssimo aqui, ele invade uma igreja no meio da missa, junto de outros caras lá, seus apoiadores e tal. E ele sequestra um cara chamado Jean Le Ferron. A questão é que o Jean, ele no caso não era um padre, tá? Essa é a única questão dessa história que não encaixa direito. Mas ele era um oficial ali da igreja. E assim, gente, querendo ou não, acabou dando na mesma. Isso porque esse caso foi um bafafá sem tamanho. Foi um auê. Foi um caos. Foi assim... Nossa, eu tenho uma expressão muito boa que eu quero usar, mas que eu não posso porque ela é muito feia. Mas assim, foi um caos... E gritaria e desespero, porque assim, você atacar um oficial da igreja, dentro da igreja, gente, de fato, assim, era considerado um pecado, tipo, pra não dizer outra coisa, sei lá, era assim, o auge do absurdo de desrespeito e de caos. E você deve estar se perguntando por que que ele fez isso. Aqui eu preciso te dizer que existem claramente, né, algumas versões. Há quem diga que, assim, Gilles de Rais estava completamente louco da cabeça e agiu completamente por impulso e sequestrou o cara meio do tipo, não tinha muito motivo, ele só tava descontrolado e foi lá e agiu sem pensar. Mas há quem diga que, lembra que eu comentei que o Gilles estava vendendo as suas terras ilegalmente, que os nobres não estavam curtindo muito a ideia e tudo mais? Pois bem,
Há quem diga que a igreja também estava metida nisso e que a igreja também não estava gostando dessa venda de terras por parte do Gilles. E então que estava rolando ali uma disputa entre Gilles de Rais e a igreja com relação a poder e terras e tudo mais. Então que o Gilles teria sequestrado o oficial ali, numa tentativa meio do tipo, olha só do que eu sou capaz, sabe? Meio do tipo pra peitar mesmo e falar, cara, parem de se meter comigo. Meio isso. Mas assim, gente, independente do motivo pelo qual o Gilles fez o que fez, né, sequestrar o cara lá e tudo mais, o ponto é que, assim, decidiram que, cara, não dava mais pra aguentar tudo isso que ele tava fazendo. Em outras palavras aqui, um bispo de Nantes decidiu abrir uma investigação contra o Gilles. Isso porque ele alegava, assim, que o Gilles, ele tava completamente fora de controle. Ele tava, assim, completamente maluco, fazendo coisas absurdas. E, bom, digamos que descobriram umas coisas bem pesadas. Com a investigação aberta, digamos que começou a surgir, assim, várias pessoas que começaram a testemunhar contra o Gilles. No caso, camponeses ali que viviam nas regiões onde a família do Gilles, né, tinha propriedade e que o Gilles ia visitar essas propriedades, esses camponeses eles começaram a falar que toda vez que o Gilles ia para essas cidades, ou que seja, as crianças da cidade começavam a sumir. E a maioria dessas crianças, na verdade, eram seus próprios filhos. E eles estavam estranhando, porque eles sabiam, ou ficavam sabendo, eles viam os seus filhos entrando no castelo do Gilles e eles nunca mais saíam. Foi quando então decidiram prender os servos ali, né, do Gilles, para um interrogatório. E aqui, gente, eu preciso deixar o meu aviso de que essa parte do episódio vai ser bem pesada. O que se descobriu, gente, é que assim, de fato, as crianças estavam entrando no castelo e elas não estavam mais saindo. Elas eram atraídas para o castelo por uma criada do Gilles, que era, assim, uma mulher muito importante para ele, que era uma mulher que acompanhava ele para cima e para baixo, que era, ironicamente, assim, o seu braço direito. E essa mulher em questão, ela abordava essas crianças, que eram, sim, filhas de camponeses e tudo mais, e ela oferecia para essas crianças comida ou trabalho, e então convidava as crianças para entrarem no castelo. As crianças iam, né? E então o Gilles, ele mimava elas. Ele dava banho, ele vestia elas com roupas assim super luxuosas, ele dava um baita de um jantar para todas. Ele tratava assim todas as crianças como reis e rainhas mesmo. Só que depois ele matava as crianças. Em muitos casos, ele primeiro torturava as crianças antes de matar, alegando que ele sentia prazer ao vê-las sofrer. E assim, ele usava alguns métodos diferentes para isso. Algumas vezes ele estrangulava as crianças assim com as suas próprias mãos, ou ele mandava algum servo seu fazer esse trabalho. Mas ele não matava essas crianças de primeira. A ideia era que, fosse ele ou fosse alguma outra pessoa, ia estrangular a criança até ela ficar quase inconsciente e aí parava. E aí essa criança, ela voltava, ela sabia onde ela estava o tempo inteiro, ela sabia o que estava acontecendo, ela realmente sofria durante todo esse processo. Outro método que ele usava era de decapitar as suas vítimas, usando espadas ou punhais. Em muitos casos, ele ainda mutilava os corpos enquanto as crianças ainda estavam vivas. E não só isso, em alguns casos, ele abusava sexualmente das vítimas antes de matá-las. Em outros, ele primeiro matava e depois abusava do corpo ainda quente. E aí você deve estar se perguntando o porquê que ele fazia tudo isso. Bom, você lembra que eu comentei em algum momento aqui desse episódio que ele tinha contratado feiticeiros e alquimistas para tentar recuperar sua fortuna e se tornar imortal? Pois bem, é bem nessa linha. Isso porque as crianças e o sangue delas eram usados exatamente para isso. Em outras palavras, se acreditava que o sangue das crianças pudesse ajudar a encontrar ouro e poder. E os seus assassinatos muitas vezes eram feitos, né, eram realizados em rituais para invocar demônios. E os corpos depois, eles eram ou queimados em grandes fogueiras, ou desmembrados e enterrados, ou jogados em rios, ou simplesmente assim enterrados mesmo. E como que se sabe disso tudo, nos mínimos detalhes e toda essa coisa? Porque os servos do Gilles confessaram, todos. Todos abriram a boca e confessaram e contaram nos mínimos detalhes tudo o que ele tinha feito. E se você acha que isso já é o suficiente, eu vou mais além. O Gilles de Rais confessou. Sim, ele foi preso, ele foi interrogado e ele confessou. Ele confessou absolutamente tudo. Os assassinatos, os rituais, a ligação dele com a magia negra, tudo. Absolutamente tudo. E dentre as coisas, assim, que foram ditas, né, nesses interrogatórios e nessas confissões, é que as crianças que o Gilles matava,
elas eram pequenas, algumas eram pequenas e outras já eram adolescentes. Então, assim, a idade variava entre 6 e 18 anos. E, mais além, né, só querendo reforçar, as confissões falavam que o Gilles sentia real prazer nisso que ele fazia. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer, né, mas vamos dizer, o Gilles, ele foi acusado de assassinato, heresia e sodomia. Não se sabe ao certo quantas crianças foram assassinadas, quer dizer, o julgamento aceitou o número 140, mas estima-se que esse número seja maior que 200, podendo chegar até a 800. E bom, no que o Gilles estava preso, ainda em 1440, ele foi condenado à morte. Ele aceitou a sua sentença, assim, sem resistir, e ele pediu perdão a Deus em uma cerimônia, pública, assim, na frente de todo mundo. O que fez com que muitas pessoas acabassem perdoando ele, vamos dizer assim, pelos seus atos, porque essas pessoas realmente, assim, reconheciam o seu arrependimento. Ele foi enforcado e ele teve o seu corpo queimado em Nantes. Mas eu preciso dizer que o seu corpo ele não queimou para valer, porque nobres retiraram o seu corpo da fogueira e enterraram ele com honras. Aqui eu também preciso te dizer, no caso, que há quem diga que foram senhorinhas que tiraram o corpo dele da fogueira, tá? Mas de qualquer forma, tiraram o corpo dele e enterraram. E aí, meus amores, eu podia encerrar aqui a história do Gilles de Retz, mas, na verdade, eu preciso trazer aqui uma famosa frase aqui do podcast. Se você escuta o podcast há bastante tempo, você vai reconhecer essa frase, que é uma frase assim que, digamos que ela muda tudo. E a frase é o seguinte: ou essa é uma das versões que te contam. Eu vou ser bem honesta que, na verdade, eu não lembro se eu falo exatamente assim, tá? Mas a ideia se mantém, eu acho que deu pra entender. Essa é a frase famosa que, na verdade, eu viro e falo, ou essa é uma das versões, e assim, se eu te disser que Gilles de Retz é completamente inocente. Isso é o que muita gente acredita. Gente, muita gente acredita que, na verdade, Gilles de Retz é inocente e eu vou te explicar tudinho. Basicamente, existem, assim, inúmeros, sério, muitos mesmo, estudos científicos que falam que tanto os criados, né, os servos ali do Gilles de Retz, quanto ele, foram ou torturados ou ameaçados de tortura e eles foram, então, obrigados a confessar. E aí, por conta disso, se acredita que essas confissões elas foram completamente inventadas só para acabar ali com a tortura ou com a ameaça de tortura e, enfim, botar um fim nessa história. E assim, indo mais além, o que os historiadores, né, muitos historiadores, pesquisadores, enfim, alegam é que não existem provas concretas para afirmar que o Gilles de Retz tenha matado todas essas crianças e tenha feito todas essas atrocidades, assim. E claro, né, como eu comentei, essas confissões sendo obtidas sob tortura, e aí eu fiquei extremamente chique, essas confissões, assim, elas acabam não sendo válidas. E isso eu preciso te dizer que é tema de debate também até os dias de hoje. Eu adoro trazer esses personagens, assim, que são super controversos, porque, cara, se você for parar pra ver, tem gente discutindo o caso do Gilles de Retz até hoje. Isso é muito louco, assim, eu acho muito curioso, eu acho muito interessante também. Não à toa eu gosto de trazer esses personagens pra vocês, porque eu não sei vocês, mas eu fico completamente intrigada com essas histórias, tipo, lendo as paradas tudo, eu fico, meu Deus, olha só que absurdo o que esse cara fez. Aí eu descubro que pode ser tudo mentira. Aí eu fico tipo, pode ser que seja tudo mentira. Aí eu acho o máximo. E aí, gente, é aquilo de sempre. Cabe a você decidir qual versão de Gilles de Retz você quer ir dormir à noite. Essa frase ficou horrorosa, mas eu vou manter. Eu vou manter pelo bem do bom humor no final do episódio. Mas tá, com qual versão você quer ficar? Se você quiser acreditar que ele foi um herói nacional, fique à la vontade. Se você quiser acreditar que, na verdade, ele foi um serial killer que matou criancinhas, também fique à la vontade. Ou se você quiser ser menos extremo, né? Porque eu adoro colocar vocês nesse extremo, ou é A ou é B. Mas se vocês quiserem pensar que, na verdade, ele foi um herói nacional que acabou perdendo a cabeça, também pode acontecer. Eu vou criar até uma enquete, tô pensando nisso. Vou criar uma enquete colocando 3 opções ao invés de 2, porque eu adoro colocar vocês numa saia justa, né? Tudo bem, notas mentais. E só antes de encerrar a história dele, eu só queria te contar também uma última coisinha, que ele foi a grande inspiração para a lenda do Barba Azul, um personagem fictício criado pelo escritor Charles Perrault. E meu francês aqui tá, ó, a 8ª maravilha do mundo. Pois bem, na lenda do Barba Azul, ele é conhecido por se casar várias vezes, esse tal Barba Azul aí, e as esposas dele acabam desaparecendo misteriosamente. Até que uma esposa sua decide fuxicar o castelo e descobre uma sala secreta onde o Barba Azul guardava os corpos de todas as suas ex-esposas. E aí, no que o Barba Azul decide que estava na hora de botar um fim nessa esposa atual, eu vou deixar vocês descobrirem o resto da história.
Talvez vocês me matem por isso. Por favor, não deixem de ouvir o podcast por isso, tá? Tô pensando se eu, no lugar de vocês, eu ficaria brava. Não, eu iria pesquisar a história do Barba Azul. Depois vocês vão pesquisar. Só termina de ouvir aqui rapidinho e aí vocês buscam a história do Barba Azul. Mas tá, gente. Com isso, finalmente eu encerro, sim, a história do Gilles de Ré. Uma figura que eu fiquei, assim, completamente intrigada. Juro, na hora que o Rodrigo, o ouvinte, veio me contar a história dele, primeiro que eu fiquei chocada que eu não conhecia mesmo. E aí eu falei, cara, que loucura, o braço direito da Joana d'Arc virou um serial killer. Ou é a história que contam, né, e afins. Tipo, existem 1000 versões, falam que ele foi, falam que ele não foi, herói nacional, não foi, aquela coisa de toda que eu trouxe nesse episódio, né. Mas eu fiquei completamente, assim, encantada por essa história, eu achei muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado também, Rodrigo, espero que você tenha escutado até aqui, me aguentado falando até aqui, espero que você tenha gostado também. Mas tá, dito tudo isso, bora falar então das dicas de viagem, que eu sei que o Rodrigo também estava ansiosíssimo para ouvir. Ansiosíssimo, falei errado, desculpa, mas ansiosíssimo para ouvir as dicas de viagem, então vamos lá. E assim, gente, o primeiro lugar que eu vou trazer aqui é um lugar que assim que eu pisar na França e tiver tempo, e tiver um carro, e tiver como ir até lá, problemas para Andressa do futuro, assim que eu chegar na França eu vou querer ir, que é o Castelo de Tilfage. Eu acho que fala assim, ou Château de Tilfage, porque aqui a gente finge que fala francês completamente. Ou, pra simplificar a vida de todo mundo aqui, o Castelo do Barba Azul. Esse castelo, hoje ele tá em ruínas, mas ele foi uma das residências do Gilles de Ré. Inclusive, foi onde muitas das suas vítimas, ou supostas vítimas, né, depende da versão que você for acreditar, foram feitas. Só que hoje o castelo, ele foi transformado, assim, em um verdadeiro parque de diversões para todas as idades. Isso porque, primeiro que recriaram, assim, muitas coisas para ilustrar como que eram as guerras na época medieval. Mas segundo, que existem shows lá para demonstrar como eram as coisas na época. O que muita gente acabou recomendando, principalmente para as crianças. Adoro que eu falei para as crianças, tipo, cravando que tem crianças. Mas deu pra entender, né? Do tipo, a galera que visitou, que eu vi e tal, falou muito sobre esses shows e falou muito sobre esse castelo ser uma atração que encantou tanto os adultos quanto as crianças. Porque, cara, tipo, é super interativo, tem uns shows super legais, essas coisas todas. Então eu achei muito legal. E não só isso. Não só isso. Uma surpresa que foi uma enorme surpresa, gente, isso daí eu caí da cadeira quando eu li, foi que as pessoas falaram que, presta atenção, os funcionários do castelo são extremamente simpáticos. Gente, isso é um choque, tá? Se você já foi pra França, você sabe que simpatia não é o forte deles. Então, saber que existe um lugar na França que, eu já vou entrar em mais detalhes também, o que mostra ali para além dos shows e tudo mais, mas que tem essas coisas que são super atrativas pra família e tal, mas que tem funcionários simpáticos, que tem franceses simpáticos, meu amor, gente, isso daí é tipo o potinho de ouro no fim do arco-íris, entendeu? Eu só não vou ficar mais chocada do que se eu descobrir um lugar assim na Itália. Se alguém me falar um lugar na Itália onde os italianos são simpáticos, aí eu vou pra lá amanhã. Ah, eu me endivido, eu vou pra lá amanhã pra descobrir se é verdade, porque eu só acredito vendo e mesmo vendo eu não vou acreditar. Mas tá, vamos voltar aqui. Funcionários gentis, shows e coisas pra crianças também que eu achei muito legal, e coisas recriadas pra mostrar ali toda a época medieval, enfim, coisas muito interessantes. Mas e o Gilles de Ré? Pois bem, meus amores, eu confesso que assim, o Gilles de Ré não foi a coisa que eu mais vi quando falaram desse castelo, tá? O foco foi realmente nas apresentações e nas armas medievais e tudo mais. Mas sim, o castelo, ele tem exposições e tal, girando em torno da própria história, né? Da história do castelo propriamente dito. E, consequentemente, acaba trazendo a história do Gilles de Ré, porque, né, querendo ou não, ele foi o residente mais famoso do castelo. Então, né, 2 mais 2 é 4. Mas tá, vamos a considerações importantes. Aonde fica esse castelo? Ele fica na cidade de Tilfage, que eu tô pronunciando errado, mas eu vou deixar tudo escrito na descrição do episódio, que fica perto ali da cidade de Nantes. E aí você me pergunta, tá, perto quanto? Mais ou menos 1 hora de carro. E de Paris? E se eu estiver em Paris e quiser visitar esse castelo, quantas horas? Pelo que eu vi, assim, umas 4 horinhas, então realmente já fica mais longe mesmo. Outra consideração importante é que, pelo que eu vi das pessoas que visitaram, todo mundo falou, assim, que é uma visita de dia inteiro, que dá pra você aproveitar o dia inteiro ali, que tem bastante coisa pra ver, bastante coisa pra aproveitar, de novo, né, essa coisa dos shows e tudo mais. Então, a minha recomendação seria, de repente, pensar num bate-volta. Não sei onde você ficaria, não sei quais seriam os seus planos, claro, tudo vai depender do que te interessa, mas eu acho que pode valer a pena você se programar ali pra um dia ir pra lá. Porque aí você consegue, tipo, ir tranquilo, sabe? Assim, tipo, sem o estresse de, sei lá, ai, só tem metade do dia. Aí acontece alguma coisa e atrasa a ida, aí pronto, desespero, porque na segunda metade do dia... Sabe aquela coisa? Eu odeio fazer viagem correndo. Então eu gosto assim, programa o dia inteiro.
Que aí vai com calma, visita tudo, aproveita e tal. Voltou mais cedo e tem tempo pra fazer outra coisa, faz outra coisa. Não deu tempo de fazer outra coisa, tá tudo bem, você já tinha programado o dia inteiro pra ir pra lá. Mas ainda nas considerações, outro ponto importante é, precisa de ingresso pra entrar no castelo. E aí assim, eu vi os ingressos sendo vendidos no site oficial deles, mas entretanto, todavia, porém, eu também vi muita gente que comprou ingresso ali na hora. Assim, não me parece ser uma atração super concorrida, que o ingresso pode acabar, que você pode chegar lá e dar com a cara na porta e voltar. Mas eu vou ser bem honesta com vocês. Se eu tô me programando pra fazer um bate e volta, eu compraria o ingresso antes. Porque assim, imagina se Deus o livre, acontece alguma coisa de você chegar lá e ser o dia de um evento super importante ali no castelo e aí tá esgotado. Tipo, sabe? Mas, de novo, tudo cabe a você. Você que tá fazendo a viagem, entendeu? Já tô contando que você tá indo pra lá. Mas eu, Andressa, se eu fosse pra lá, quero ir, eu compraria com antecedência porque é pra garantir, vai que de repente tá fechado. Então assim, imagina você perder toda a viagem, você ir até lá pra chegar lá e bater com a cara na porta, tipo, não, nada legal. Mas não me parece ser uma coisa que você precisa do tipo, que nem a casa da Anne Frank, eu lembro muito disso. Quando eu fui pra Holanda, queria visitar a casa da Anne Frank e deixei pra comprar quando eu chegasse na Holanda. Cara, tive que ficar de madrugada dando F5 no site pra conseguir comprar, porque tá tudo esgotado. Então, assim, a casa da Anne Frank, por exemplo, é uma que realmente você tem que comprar com muita antecedência. Assim que você decide que você vai pra lá, você já tem que comprar. Mas nesse caso eu não acho que seja isso, mas, enfim, ainda compraria com antecedência. E pra complementar tudo aqui, eu quero trazer a minha segunda dica de viagem. Assim, se você for ficar na cidade de Nantes, e aí seja pra fazer esse bate-volta, seja por outros motivos, né? Você pode querer ficar em Nantes pra fazer outras coisas. Lá em Nantes tem uma outra atração que você poderia visitar pra entender um pouquinho melhor essa época do Gilles de Ré. No caso, é a Catedral de São Pedro e São Paulo, ou a Catedral de Nantes, que foi aonde, gente, o Gilles de Ré confessou publicamente os seus crimes e pediu perdão a Deus ali antes da sua execução. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que quando eu comecei a fazer esse roteiro, eu vi que a Catedral de Nantes, ela estava fechada temporariamente para reforma. Eu vi uma galera falando que era até agosto de 2025, mas assim, fontes diferentes em lugares diferentes, então eu não sei se eu confio muito não. Então o que eu te dou de dica é, se você for para Nantes mesmo, se você tá pensando em ir para Nantes e gostaria de visitar, claro, veja a época que você tá indo e veja se já está aberta, né? Não vai também ir pra Nantes só pra visitar a catedral, aí chega lá, dá com a cara na porta e aí depois vai me ligar, não vai me ligar porque não tem meu número, mas vai ficar me xingando no Spotify enlouquecidamente e eu vou chorar porque eu vou ficar muito triste se isso acontecer com você, então, por favor, toma cuidado. Mas, entretanto, todavia, porém, antes de você me xingar e ficar pé da vida comigo porque você foi até Nantes e não conseguiu entrar na catedral, e agora eu já não lembro se eu falei catedral ou igreja antes. Gente, é catedral. Mas enfim, tudo bem. Deu pra entender tudo, né? Mas tudo bem. Antes de você me xingar disso tudo, parece que você consegue visitar a cripta dessa catedral, mesmo com a catedral estando em reformas. A cripta ainda tá aberta para visitação. E dentro dessa cripta, que eu acabei não encontrando muitas imagens aqui para ilustrar, parece que tem vários elementos ali que ajudam a contar a história da catedral, a história do edifício em si, mas que de alguma forma também te ajudam a entender principalmente a influência da igreja na política da França em toda essa época aí que eu te contei de absolutamente tudo que estava acontecendo. Então, assim, claro, não é uma exposição sobre o Gilles de Ré ou sobre o seu julgamento ou o que seja, mas é um lugar que vai te ajudar a entender mais sobre como a igreja tinha um papel muito importante na política da França. E querendo ou não, o Gilles de Ré foi julgado no meio dessa época, no meio desse furdúncio todo, então eu acho que ajuda a contextualizar um pouquinho mais a época em que ele viveu e a época em que ele foi julgado e executado e tudo mais. E com isso, meus amores, eu finalmente encerro o episódio de hoje. Encerro o episódio de hoje. Episódio esse, gente, que assim, fazia um tempo que eu tava sem gravar, então eu tô travando em todas as frases. Inclusive, só por curiosidade, é a segunda vez que eu estou gravando os agradecimentos do final do episódio. Mas porque eu tô travando muito, assim, eu tô completamente enferrujada, não posso ficar tanto tempo sem gravar. E assim, um episódio que eu acabei também tendo muitos ataques de bobice, acho que exatamente por ficar nervosa, por errar, aí eu faço piada, entendeu? Quando eu tô nervosa, eu faço piada. E aí eu fico boba. Então, eu te agradeço muito, você, ser humaninho, que ficou até aqui. Te peço perdão caso as piadas tenham passado do limite e atrapalhado a história. Espero de coração que não. E é isso, gente. Fé em Deus e nas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Rodrigo, espero que você tenha gostado também. E deixa eu só pular pros agradecimentos de sempre, mas que tem umas informações a mais importantinhas. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, meus queridíssimos ouvintes, é que o Passaporte pro Crime está disponível toda semaninha no Spotify e no YouTube na versão em vídeo. Caso você curta ver a minha carinha e curta ver imagens
imagens que eu tento trazer pra ilustrar os episódios, Spotify e YouTube, ali você tem a versão em vídeo. Uma curiosidade que eu queria trazer aqui é que, cara, eu penei muito pra conseguir encontrar imagens do Gilles de Rais. Tipo assim, muito, muito, muito mesmo. Foi muito difícil. E isso me chamou muita atenção. Porque assim, beleza, claro, né? Ele foi considerado um serial killer e matou um monte de criança e uma figura muito horrível da história. Então eu entendo não ter imagens dele nesse sentido. Mas ele foi considerado um herói francês por muito tempo. Então, assim, me chamou a atenção, porque eu achei que eu teria acesso a mais imagens dele, assim, tipo, antes dele virar esse suposto serial killer que, de novo, né, suposto ou não serial killer, tipo, entendeu o que eu quis dizer? Me chamou a atenção isso, mas tá. E não só isso, tá, gente? Passaporte pro Crime tá disponível em todos esses lugares, eu já vou pra parte em que eu peço pra você fazer coisas, mas queria dizer que nas redes sociais teremos um conteúdo complementar do episódio. Isso é uma coisa que eu quero fazer, eu já venho tentando fazer já faz um tempo, mas estamos trabalhando nisso. E o do Gilles de Rais, no caso, eu vou trazer o que aconteceu com a filha dele. Porque eu não sei se vocês se lembram, ele teve uma filha. E a filha teve história. A filha viveu. E o pai foi acusado de ser um enorme serial killer. Então, se você ainda não me segue no Spotify... Tô falando, gente, que eu tô lelé da cuca nesse episódio. Se você ainda não me segue no Instagram ou no TikTok, é Andressa Isfer, @AndressaIsfer no Instagram. No TikTok tem um ponto no meio. Me segue lá nas redes que eu vou trazer esse conteúdo a mais pra vocês. Eu espero que vocês gostem disso. E já me sigam lá, já me mandem um alô, gente. Eu adoro quando ouvintes vêm falar comigo. Tá? Amo de paixão, adoro falar com vocês são tudo pra mim. E aí agora sim fica aquilo de sempre, então obrigada por terem chegado até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma, fazer as coisas, tudo que vocês têm que fazer. Se vocês curtem Passaporte pro Crime, por favor, considerem apoiar a gente. Isso é muito importante, isso ajuda demais, demais, demais a gente. Dando um pequeno spoiler aqui, eu tô matutando a minha cabeça com possíveis conteúdos extras para apoiadores. Então, né, vamos ver aí se os apoiadores vão ter mimos, mas se enquanto isso você já quiser apoiar a gente, quiser ajudar a gente, isso vai fazer toda a diferença do mundo pra mim. Mesmo, vai até me ajudar, inclusive, na produção dos conteúdos extras para apoiadores, porque, né, vou ter que chamar uma galera pra me ajudar. E aí, já falei muito, até já implorei aí por apoio e por coisas, e aí chega, meu Deus do céu. Então, um beijo pra vocês e até semana que vem que eu vou trazer, ó lá, tô até errando a frase de efeito do final, meu Deus do céu. Vamos respirar fundo. Até a próxima semana, onde eu vou te levar para alguma outra parte do mundo. Um beijo.